E aí, pessoal? Leon aqui e hoje a gente vai falar de potenciação. Falei disso outro dia, mas hoje eu trouxe uma questão um pouquinho diferente, que é uma questão da FUVEST. E esse vídeo é para quem está estudando lá a parte teórica, eu estudei as propriedades, mas na hora de resolver uma questão ou um exercício, eu não consigo aplicar. Dica: quando você estiver resolvendo uma questão, coloca a listinha do seu lado, pode ser desse ou desse, com as propriedades, para você poder consultar, caso precise. Com o tempo, você vai guardar, né? Aí você não vai precisar dessa folha, mesmo porque você não pode levar ela para a prova. Não sei se... É verdade. Pois bem, vou colocar a questão na tela e a gente lê. Bora. Então, essa questão de potenciação é da FUVEST e diz o seguinte: se 4 elevado a 16 vezes 5 elevado a 25 é igual a vezes 10 elevado a n, sendo A um número maior que 1 e menor do que 10, então n é igual a. Sempre dá uma flertada com as alternativas: 24, 25, 26, 27, 28. Pois bem, no outro vídeo que eu fiz sobre potenciação, que é como interpretar uma questão e resolver, eu vou deixar tudo na descrição, dá uma olhada lá. Os passos aqui são os mesmos. Quais são? Ler a questão, né? Nesse caso, a questão é bem pequenininha, e extrair a pergunta. Qual pergunta que está me sendo feita? Nesse caso quanto que vale esse n? E, óbvio, você vai usar as informações que a questão deu para você. Isso que ele falou, né, em relação ao A, ele está justamente falando o que é uma notação científica. Porque notação científica é isso, né? É alguma coisa vezes 10. E essa coisa tem que ser maior que 1 e menor que 10, ok? Então ele está falando, olha, coloca isso nesse formato e me fala quanto que é o n, bom? Então bora fazer. Vou colocar aqui para a gente poder manipular. Aqui eu coloquei todas as propriedades que a gente vai usar, você já deve ter percebido. E vão ser só essas três, a gente vai conseguir resolver esse problema. A primeira coisa que eu vou fazer é escrever o 4 com essa cara, ok? Eu só troquei o 4 por 2 elevado a 2, que é equivalente. Igual. Agora eu vou usar essa propriedade aqui, ó. Então eu tenho uma potenciação de uma potência, então eu multiplico esses expoentes. Boa? Então vai ficar 2 elevado a 32, que é 2 vezes 16. E o resto eu copio. Agora eu vou separar essa potência, 2 elevado a 32, em duas potências. 2 elevado a 7 e 2 elevado a 25. Você vai entender já já o motivo. Qual propriedade que eu usei? Essa. Só que eu usei ela nesse sentido, ó, né? Tava junto, tava somado, era 32. Eu separei numa soma de 7 mais 25. Você já deve imaginar o motivo. Então aqui vai ficar 2 elevado a 7 vezes... Aqui agora eu vou escrever 2 vezes 5 elevado a 25. Então eu estou usando essa propriedade de novo, no sentido contrário, né, do que eu escrevi. Né? Porque se os dois estão elevados a esse mesmo expoente, eu posso colocar entre parênteses, meio que distribuo esse expoente. Legal, então isso daqui fica. Então 2 elevado a 7, só fazer, né? 2 vezes 2, você vai chegar em que número? 128. E aqui, 2 vezes 5, 10, elevado a 25. Então daqui a gente chega aqui, vamos olhar as alternativas. Então aqui, ó, achamos o expoente do 10, né? Vamos olhar as alternativas? Vou pegar aqui. Opa, tem aí 25, né? Letra B, pô. A resposta, letra B, né? B de errado. O quê? Por que tá errado? Não sei. Você tem que lembrar, por isso tem que ficar atento, né? Você tem que lembrar as condições que ele te deu para esse A. Ele falou, olha, o A ele tem que ser maior do que 1 e menor do que 10. Ele não falou que o A tem que ser inteiro, só falou isso. A é um número maior que 1, menor que 10. Então o que a gente vai fazer? Eu vou colocar aqui para quem tem um pouquinho de dificuldade. Então vamos pensar o seguinte, 128, eu posso fazer o seguinte, eu posso escrever 1,28, o que eu fiz? Eu dividi ele por 100, beleza? Então eu vou lá e multiplico ele por 100, né? Porque se eu efetuar isso, eu volto o número a ser isso daqui. O que eu estou querendo te dizer é o seguinte, eu vou gastar, né, entre aspas, duas casas, então vai ficar 1,28, só que eu vou compensar com essa potência de 10. Então se eu fizer essa multiplicação, eu tenho justamente o 128. Agora eu vou colocar aquele 10 elevado a 25. Aqui, né, eu tenho uma multiplicação de potências de mesma base, 10 ao quadrado e 10 elevado a 25. Então eu vou usar essa propriedade, só que agora no sentido direto. Então vai ficar 1,28 vezes 10 elevado a 2 mais 25, que é 10 elevado a 27. Então esse carinha aqui é o n, que é a nossa resposta. Agora dá uma olhada nas alternativas. Agora sim, né?
Letra D, a resposta. Não é isso? D de diabo. Se eu te ajudei, não esquece, coloca o like pra mim e aqui nos comentários coloca a sua dúvida. Sempre confere a descrição porque eu faço uma seleção lá que tem a ver sempre com o vídeo que você está assistindo. Confere esse vídeo aqui, que nele eu mostro os erros que você comete na hora de tentar resolver uma questão sobre potenciação. Tá certo? Então é isso, um abraço, tchau.